Sejam muito bem-vindos a mais um módulo do nosso curso. Então vocês já passaram já pelo módulo de reconhecimento e escaneamento, onde a gente faz uma descoberta de rede, levanta informações de domínio público, utilizando técnicas como OSINT, como engenharia social. Então a gente faz aquele levantamento, aquela descoberta o que o nosso alvo possui, por exemplo, se a gente pensar numa máquina, num host, das conexões que estão ativas naquele nosso alvo, das informações que podem ser encontradas no domínio público ou não, mas sem fazer uma interação ainda muito ativa com o nosso alvo. E nesse módulo agora a gente vai fazer essa interação, então a gente vai, digamos assim, já começar a cutucar o nosso alvo, né, e refinar as informações para modo que a gente possa procurar possíveis vetores que vão ser utilizados na fase de exploração. Já seria um intermediário ali, então a gente vai juntar as informações que a gente coletou lá na parte de reconhecimento e escaneamento, e agora a gente vai começar a buscar um pouquinho mais de informações em cada etapa que a gente fez no processo anterior. Então, o conceito aqui, né, de enumeração seria o processo de extrair informações através da interação com o alvo. Então, essa é a grande diferença do escaneamento e do reconhecimento, que a gente já vai começar a testar, por exemplo, uma conexão, se uma conexão está ativa, se uma porta está escutando, se o nosso alvo está respondendo numa porta ou não. Então, já existe mais são feitas medidas mais ativas já, cutucando lá, interagindo com o alvo. Então, por exemplo, a gente vai buscar, né, conexões ativas no sistema alvo, coletar informações, e aqui vem um alerta, pessoal, que já corre o risco, né, corremos o risco de sermos descobertos. Então, quando a gente pensa, eu estou fazendo um pentest, fui contratado para fazer um pentest, mas existe uma equipe de Blue Team do outro lado, monitorando, verificando, tentando fazer essa proteção, essa segurança. Se eu for descoberto, eu já perco o meu acesso antes mesmo de conseguir, por exemplo, explorar, ou o meu IP que eu estou utilizando para testar já é bloqueado. Então a gente tem que tomar um cuidado para não fazer muito barulho, não fazer muita bagunça na rede quando a gente está fazendo essa fase. E a gente vai utilizar algumas ferramentas aqui no decorrer do curso, vamos testar os principais protocolos ali e alguns serviços que são os mais utilizados. Então a gente vai conseguir ter uma base, ter uma ideia de que é feito nessa etapa e pôr em prática, preparar já o caminho, né, o terreno. E eu também já vou passar uma dica boa aqui pra gente começar a documentar também tudo que a gente está fazendo, pensando, né, visando o nosso relatório final. Então, continuando aqui a nossa aula de enumeração, eu vou dar prosseguimento ao que foi levantado já, ou seja, as informações que foram capturadas lá na aula de reconhecimento e escaneamento. Então, deixa eu só abrir um bloco de notas aqui pra gente... já aproveitando, pessoal, nessas aulas aqui eu vou deixar sem a gravação da tela aqui, que acho que vocês já cansaram de ver minha cara também. E a gente consegue aproveitar a tela toda para a gente passar o conteúdo aqui, que agora é prática, é mão na massa, que é o que importa. Então, se a gente for seguir uma trilha, né, uma ideia, uma metodologia na área do pentest, a primeira coisa a gente vai fazer aquele levantamento de informações públicas, que seria a nossa OSINT, né? A gente já viu na parte de Recon. Então, fiz o levantamento de informações e tudo isso aqui vai estar dentro da parte, vamos chamar aqui, de reconhecimento e escaneamento. Então, a gente tem o Recon/Scan. Ou seja, dentro dela a gente vai fazer esse levantamento de informações, a gente vai fazer a descoberta da rede, por exemplo, que utilizando a ferramenta Nmap lá que o Jardim já passou para vocês, o Eduardo. Então, beleza, eu fiz um levantamento de informações, encontrei um alvo, achei o endereço IP daquele alvo, ou achei um segmento de rede, um endereço de rede, e fiz uma descoberta naquela rede para ver os possíveis hosts. Aí, beleza, delimitamos um host, por exemplo. Então, encontramos um host, pode ser uma máquina, né? Vamos utilizar esse exemplo da máquina que fica mais prático para a gente aqui. E eu levantei nessa máquina as portas que estão abertas. Lembrando que até agora, tudo isso que a gente fez lá na parte de reconhecimento e escaneamento, a gente não interagiu, apesar que o Nmap ele já é considerado uma interação com o alvo, porque o fato da gente estar perguntando se uma porta está aberta, tentando fechar a conexão ali com aquela porta, a comunicação com ela, a gente já está interagindo com o alvo. Isso já pode ser, digamos assim, passivo de enquadramento nessa questão de hacker, então tem toda uma questão legal por trás, mas... Existem técnicas ali, né, que foi passado para a gente tentar evitar ao máximo ser descoberto ou ser plotado aquele comportamento que a gente está fazendo para testar uma máquina na rede e verificar se ela tem portas abertas ou não. Mas beleza, partimos do princípio que a gente fez o levantamento, descobriu as portas, a gente chegaria agora na nossa fase da enumeração. E aqui na fase da enumeração, a gente vai levantar o máximo, que nem eu já falei na introdução, a gente vai procurar levantar o máximo de informações possíveis sobre aquele serviço, sobre aquelas portas que foram encontradas. Então uma porta, ela está vinculada a um serviço que está rodando nela. Lembrando que a gente tem
digamos assim, uma pré-definição padrão de portas. Por exemplo, a porta 22 está rodando no serviço SSH, mas eu posso alterar esse número da porta que o serviço padrão está rodando. Isso tudo pode ser feito. Então agora a gente vai aprender a responder algumas perguntas. E a primeira coisa que eu queria comentar aqui, pessoal, eu tô deixando uma apostila, tô tentando deixá-la o mais completinha para vocês também. Qualquer coisa podem pedir que eu vou melhorando, vou adicionando conteúdo lá, vou gravando mais aula. Então, a ideia primária aqui nossa seria a gente utilizar a enumeração para tentar responder algumas perguntas. Então eu deixei aqui como aspectos da enumeração, a gente vai tentar levantar informações como usuários que estão naquela máquina, por exemplo, eu tenho um serviço FTP ou um serviço SMB, a gente vai enumerar eles. Então eu vou testar se, por exemplo, o usuário anônimo eu consigo logar, ou se com algum usuário padrão. Eu vou testar o serviço, ver se o serviço aceita a conexão. Isso tudo eu já estou fazendo uma interação maior com o meu alvo. A chance agora de ser descoberto ou de ser bloqueado é muito grande. Se o alvo lá possui, está sobre uma gerência de um serviço lá, de um CPD, de uma administração de redes, e existe um sistema de controle, de segurança, de prevenção de ataques ou de detecção de ataques, pode ser que a gente seja plotado. Então aqui a gente tem que ter uma atenção maior nessa questão. Lembrando que essas ferramentas como o Nmap, o Eduardo deve ter falado, ela faz bastante barulho, gera muito tráfego na rede, então é facilmente detectável. Existem técnicas para a gente tentar burlar isso, mas a gente já vai num nível mais avançado, pessoal. Então, continuando aqui, a gente vai procurar levantar, eu deixei esse roteirozinho aqui, e lembrando aqui uma coisa que eu já queria frisar, a enumeração a gente vai estar utilizando essa fase tanto agora, antes da gente fazer a exploração, que seria para a gente levantar o máximo de informações possíveis, até mesmo procurar vulnerabilidades em cima de cada versão de serviço que a gente vai encontrar em cada porta, e utilizar essas informações para fazer uma exploração, para escolher um exploit, para preparar um exploit, como também vai estar utilizando essa fase de enumeração após a exploração, que vocês vão ver lá com o Eduardo mais para frente durante o curso. Porque após a gente... Beleza, então vamos seguir o passo a passo novamente do Pentest aqui, só para vocês entenderem por que a gente vai utilizar 2 vezes essa fase. Então eu fiz a enumeração, nela a gente vai levantar mais informações sobre o nosso alvo, sobre as portas, sobre serviços. Então, sobre serviços, portas, versões, sistema operacional, usuários. A gente vai levantar o máximo de informações que a gente conseguir aqui. Então, beleza, levantamos essas informações. Agora a gente vai partir para a próxima fase, que seria a exploração, que vocês vão ver com o Aquiles. Eita, o português tá punk hoje aqui. Então, beleza. Fase de exploração, eu vou utilizar técnicas, exploits, vocês vão ver lá na fase de exploração como é que vai ser feito isso. Ganhei acesso, obtive acesso a máquina-alvo ali que eu estou explorando, por exemplo. Eu vou ter uma fase, após isso, né, estou dentro da máquina, eu vou ter uma fase que a gente chama de pós-exploração. Nessa pós-exploração, a gente vai tentar buscar, né, por exemplo, uma elevação de privilégios. Então, por exemplo, que nem eu já expliquei lá no Linux, a gente tem níveis de usuário. Eu caí como um usuário comum nessa máquina que eu ganhei acesso nela. Então, eu vou tentar encontrar formas de melhorar esse meu acesso ou ganhar mais privilégios dentro daquela máquina. Por exemplo, escalando privilégios. E, por exemplo, conseguir o acesso de root nessa máquina, por exemplo. Então, nessa fase de pós-exploração, a gente vai acabar usando a enumeração de novo. Por quê? Eu estou dentro de uma máquina agora que eu ganhei acesso, eu vou levantar informações dentro dela que possam ser úteis ou vulnerabilidades que eu possa explorar para ganhar esse acesso mais privilegiado. Então, aqui a gente vai estar utilizando de novo a enumeração. Então, por isso que eu já adiantei, vocês vão ver que essa apostila aqui ela ficou mais avançada, mais complexa, mas porque eu já estou deixando material e embasamento para vocês estarem utilizando lá na frente, servindo como manual de consulta também aqui, pessoal. Então, vocês vão ver aqui que está perguntando se eu tenho permissões, se eu tenho algumas chaves SSH, qual versão do sistema operacional que está rodando, se eu vou encontrar alguma vulnerabilidade de kernel, de sistema operacional. Então, tudo isso vai ser utilizado mais lá para frente, mas eu já deixei aqui para a gente ter esse manualzinho mais completo. Eu já vou procurar atualizar isso aqui no e-book, que ele não está na nossa versão primária do e-book, esses comandos e esses passos a passos aqui.
E a gente pode estar fazendo essa numeração, principalmente aqui falando lá na parte da pós-exploração, de duas formas. A gente pode estar fazendo essa exploração manualmente e automatizada, através de scripts, que basicamente a gente vai focar nos principais que a gente utiliza e são mais didáticos também, que é o Limpis para Linux e o Impis para Windows. Isso vai ser passado com o Eduardo lá na fase de pós-exploração. Então, aqui eu deixei na sequência, só para explicar aqui, pessoal, uma série de comandos que a gente pode estar utilizando para verificar. Então aqui eu tenho o tópico, por exemplo, vou verificar a distribuição do sistema operacional, versão do sistema operacional. Alguns comandos que eu vou estar utilizando no Linux para trazer essas informações que eu estou buscando. Então vou só testar um aqui só para a gente ver, sem entrar muito aqui, porque não é o nosso fruto do nosso estudo agora, pessoal. Então eu vou executar alguns comandos aqui só para a gente... Então ele voltou que eu estou com Kali Linux. Então eu posso ir testando esses comandos e isso aqui fica como um manual para vocês. Essa é a grande dica que eu quero deixar aqui. Sempre que precisarem cair dentro de uma máquina, eu quero fazer uma enumeração, eu posso vir batendo passo a passo aqui. Eu quero procurar a versão do sistema operacional, a versão do kernel, arquitetura, procurar pelas variáveis de ambiente, ver se eu consigo fazer uma alteração de algum caminho, alguma coisa que está setado nelas. Procurar por privilégios. Um comando interessante da gente verificar, por exemplo, aqui eu estou logado como... Deixa eu aumentar o terminal aqui. Estou logado como usuário Kali. Lembrem disso, a gente já expliquei, né? O usuário e o hostname da máquina. Então, vou dar um sudo -l. Ele vai me mostrar se eu possuo a senha do usuário, se eu possuo alguma permissão no grupo do sudo. Então, no grupo sudo, eu posso executar tudo como sudo. Ou seja, esse usuário Kali, ele tem permissão para executar tudo como se root fosse. Então, alguns comandos, todos esses comandos aqui vão estar aqui na sequência na apostila e vocês podem estar consultando sempre que precisar. Então, tem bastante coisa, verificar se existe agendamento de tarefas. E lembrando assim, pessoal, pode parecer complicado agora no começo, é muita informação, é muita coisa, mas é importante dar o primeiro passo, vão com calma, vão seguindo as técnicas que a gente está passando, fazendo as atividades, testando cada comando que a gente está passando aqui. Eu estou procurando deixar sempre na apostila o passo a passo e tudo que foi feito, e para vocês ir desenvolvendo nessas habilidades e melhorando nessa intimidade, digamos assim, com o terminal, com essas técnicas, com as ferramentas, e aos poucos isso vai massificando. Vou testar uma máquina, eu sei que tem uma porta 22 com SSH rodando, eu já sei o que eu vou tentar fazer, vou tentar conectar, vou tentar uma força bruta. Isso tudo vai ficando meio que na massa, assim, né? Automático, vai saindo depois. Então, só rolando aqui mais pra gente ver, tem bastante informação que eu deixei aqui, todos os comandos que podem ser testados, para verificar essas informações e levantar essas informações. E lá no final, eu deixei aqui também a parte de automação. Então tem alguns scripts que eu posso estar rodando e a maioria deles eu vou rodar lá na máquina-alvo, então por isso que vai ser muito útil lá na fase de pós-exploração. E aí vai precisar de uma técnica que o Eduardo vai passar aqui, a técnica de transferência de arquivos, ou seja, eu enviar um script que está aqui na minha máquina física, na minha máquina Kali, que eu estou utilizando para realizar os testes, lá para o meu alvo que eu ganhei acesso. Então eu envio um script para lá e executo esse script no meu alvo, e aí vai ser muito importante lá o que eu falei na aula de Linux, a pasta /temp, por exemplo, que eu tenho permissão de execução e de escrita, onde eu consigo jogar um script lá dentro dela e rodar esse script lá e com isso trazer um resultado, trazer informações que vão ser úteis para executar uma escalação de privilégio, por exemplo. Então eu deixei aqui a dica de algumas ferramentas, alguns scripts, uma descrição, uma breve descrição do que eles fazem, para que eles servem e o link para acessar, seja o GitHub, seja a página oficial do script, do programa, enfim. Então, pessoal, na próxima aula agora a gente já vai botar a mão na massa. Eu vou me alongar um pouquinho mais na próxima aula que eu vou falar sobre SSH, porque ele é importante até para essa questão de eu preciso me conectar numa máquina para realizar testes, ou eu quero sair da minha máquina física para chegar em outra máquina e a partir dela utilizar. Então ele é um protocolo para comunicação remota e vai ser bem importante. Eu vou passar já as técnicas de numeração em cima dele e também as técnicas que a gente utiliza para conexão via SSH, tanto a sintaxe padrão ali do comando, usando usuário e senha, quanto a conexão com chaves, né? Que também vai ser útil. Então, pessoal, para essa aula era isso. Vejo vocês na próxima aula. Valeu, tchau, tchau.